Educação Legislativa em Movimento. A juventude representa o futuro da nossa democracia. Por isso, a Assembleia leva às escolas o projeto Educação Legislativa em Movimento. Nessa edição, visitamos Vila Bela da Santíssima Trindade, um município rico em história e cultura. A gente percebe o quanto que isso tem aumentado, ampliado o conhecimento, dos alunos e tem despertado neles também o grande interesse para a diversidade de assuntos que foram tratados nesses 2 dias aqui na nossa escola. Foi interessante, foi divertido e motivacional para todo mundo. O povo de Vila Bela nos recebeu de braços abertos e participou das diversas atividades oferecidas, como o teste vocacional, estudos sobre a história da cidade e do parlamento, oficina de reciclagem, entre outras. A imagem que fica é uma imagem positiva de que a Assembleia cumpre o seu papel no seu dia a dia e também que eles ganham conhecimento e junto com o conhecimento, cidadania. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá, uma recente portaria do Ministério do Trabalho, do ministro Ronaldo Nogueira, gerou uma série de debates e polêmicas no estado e em Mato Grosso não foi diferente. Houve até um dia de paralisação para fazer uma defesa, combater essa portaria que está sendo chamada de portaria escravagista. Hoje nós vamos conversar com Marilete Mulinari Girardi, que é presidente da Delegacia Sindical de Mato Grosso, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, que são justamente os profissionais que fiscalizam esse tipo de trabalho escravo contemporâneo. Marilete, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vocês fizeram um dia, inclusive essa semana, de paralisação, de manifestação contra essa portaria, né? Ela já está suspensa, né, em sede liminar pelo STF. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa polêmica inicialmente. Bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite. Na verdade, nós fizemos sim uma paralisação nessa quarta-feira, dia 25. Foi uma paralisação nacional, onde os auditores fiscais do trabalho, juntamente com várias entidades, órgãos públicos, sindicatos, entidades civis, a comunidade, todos presentes para pedirmos que essa portaria seja revogada. Por quê? Porque ela vem contrariando tudo o que já foi dito e o que já foi feito em nível de fiscalização do trabalho escravo. Ela vem para descaracterizar a atividade do auditor fiscal no momento da fiscalização. Hoje, a fiscalização se pauta pelas normas nacionais e internacionais e principalmente pelo artigo 149 do Código Penal, que estabelece os 4 itens principais para a caracterização do trabalho escravo, que é jornada exaustiva, o trabalho forçado, impedimento da liberdade, o cerceamento da liberdade e a submissão do trabalhador ao trabalho degradante. A portaria, ela vem e diz o seguinte, que trabalho escravo é só quando é encontrado com trabalho forçado e com cerceamento de liberdade. Isso restringe muito o conceito, porque a grande maioria das vezes o que nós encontramos não é o trabalhador amarrado com uma corrente ou com um revólver na cabeça impedindo ele de sair, mas ele é impedido de sair por dívidas, ele é impedido de sair por retenção de documentos,
Aí, e quanto ao trabalho degradante, que é o mais grave que a gente encontra, onde o trabalhador é submetido a morar embaixo de lonas, a beber água de córregos, onde os animais se alimentam. Nesses mesmos córregos eles lavam suas roupas, às vezes não é nem água corrente, são pequenos açudes que eles fazem. A alimentação, ela é muito ruim, além de ser ruim, eles sobrevivem muitas vezes só de caça, que é outro crime que hoje é proibido. Assim, as características do trabalho escravo, elas não são vistas especificamente por uma condição. Elas são vistas nesse global, quando se caracteriza todas essas, além de várias irregularidades trabalhistas. Porque o que a gente precisa diferenciar muito é a jornada estendida, que dá direito à hora extra. E a jornada exaustiva, que a jornada exaustiva é aquela que leva o trabalhador à exaustão. Quando você trabalha das 6 da manhã até 6, 7 horas da noite, num sol escaldante aqui do nosso Mato Grosso. Então, essa é a nossa visão e por isso que nós estamos batalhando para que essa portaria seja revogada. Muito embora ela está suspensa, né, foi assim uma luz para nós essa suspensão, porém a gente vai continuar nessa luta para que ela seja revogada. Nós, inclusive, publicamos no site RD News alguns posicionamentos de parlamentares aqui de Mato Grosso. Por exemplo, o senador Cidinho Santos, né, do PR de Mato Grosso, ele nega o retrocesso, ele afirma que está se fazendo uma tempestade em copo d'água. O deputado Adilton Sacchetti, do PSB, dizendo que a lei ela retira excessos, e ele ironiza, inclusive, dizendo que deputados, então, estariam sofrendo restrição, estariam trabalhando em trabalho, poderiam se configurar trabalho similar a escravo. Como é que está Mato Grosso nesse cenário nacional, dentro do ponto de vista aí dos auditores fiscais, da fiscalização do trabalho escravo contemporâneo? Essa comparação de que a jornada deles é igual ao do trabalhador é ridícula, né? É ridícula. Comparar a jornada, mesmo que seja estendida, que dê direito à hora extra, é uma situação. Jornada exaustiva, como eu já falei, é outra. É ridícula essa comparação, né? E quanto à situação no estado de Mato Grosso, o que acontece? A fiscalização, ela vem sofrendo ataques há muito tempo. Só no período de 2002 a 2010, 2012, nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso praticamente 4.000 trabalhadores resgatados. Esse ano, só nesse ano, dos 219 trabalhadores que foram resgatados, 98 são do estado. Nós estamos em primeiro lugar do ranking nacional. Mais de 12% dos trabalhadores resgatados esse ano são do Mato Grosso. Por que esses números também diminuíram? Porque a fiscalização está sofrendo um ataque. Primeiro, auditores fiscais. Nós temos 1.276 vagas para concurso. Não se faz concurso desde 2013. E quando faz para 100 vagas. E o que o nosso sindicato está lutando muito hoje é para que seja feito concurso. Além da falta de auditores fiscais para fiscalizar, nós temos a redução dos recursos. O nosso orçamento nesse ano, ele foi reduzido em 70%, o orçamento do Ministério do Trabalho, e consequentemente a fiscalização também. Muitas ações deixaram de ser feitas porque não tem dinheiro para fazer. Os nossos carros, para locomovermos para o interior ou mesmo dentro da cidade, porque não é só no interior, não é só na agricultura ou na pecuária que temos trabalho escravo, temos em várias outras atividades, os nossos carros todos estão mais de 10 anos. Então, assim, a fiscalização, além de todas essas situações que a gente está vendo de ataque, ela está impossibilitada. E agora, quando vem essa portaria e reduz o conceito de trabalho escravo contemporâneo, que não é aquele trabalho mais que a gente acha lá concorrente. São todas essas características que eu falei, e isso só dificulta. Ela vem realmente para dificultar. E ainda quando eles dizem, quando a portaria diz que para nós caracterizarmos o trabalho escravo tem que ter um boletim de ocorrência, se torna ainda muito mais difícil.
Porque muitas vezes, quando é uma denúncia de trabalho escravo, nós até temos a Polícia Federal que nos acompanha, ou a Polícia Civil, ou a Polícia Rodoviária Federal. Mas em fiscalizações normais, quando nós estamos sozinhos, muitas vezes nós encontramos também essa situação. Então a gente tem que abandonar o local e na cidade buscar um policial para ir lá fazer o boletim de ocorrência, uma situação muito esdrúxula, que desautoriza o auditor fiscal de avaliar aquela situação, de reconhecer uma situação de trabalho escravo, né? E a outra situação grave dessa portaria também é sobre a lista suja. Na lista suja, hoje, já teve uma batalha grande de 2 anos ali, quando agora em junho foi decidido que a portaria deveria ser publicada novamente, porém agora essa portaria vem e diz que a lista suja só pode ser publicada com a autorização expressa do ministro, enquanto que hoje não é assim, é a Secretaria de Inspeção do Trabalho que é competente para fazer essa divulgação. E o que vale lembrar é que essa lista, os nomes só são acrescidos na lista depois de todos os trâmites cumpridos. Porque quando a fiscalização vai lá, encontra aquela situação, faz o resgate e lavra os autos de infração, o processo não acabou aí não. Aí vai a ação que o Ministério Público vai ainda abrir uma ação para que a Justiça julgue tudo isso. Os empregadores têm todos os direitos de defesa em todas as instâncias, no Ministério do Trabalho, na Justiça, então assim, não acaba só ali. Só depois que vai para essa lista suja? Só depois que tudo consumado. Transitou em julgado, como só se diz, depois de julgado. Judicialmente. Né? Que vai para a lista suja. Não vai enquanto isso estiver tramitando. Inclusive foi divulgada recentemente, está no site RD News a lista, né, das empresas em Mato Grosso que estão nessa lista suja. São muitas. A senhora falou das fiscalizações. Quando há uma denúncia, né, vocês já se preparam para ir com outras, com apoio, por exemplo, de policial, como a senhora falou, nesse momento em que vocês fazem essa fiscalização, que tem todo esse aparato? A gente recebe a denúncia, aí é feita uma triagem, não é simplesmente receber a denúncia e sair, não é. Essas denúncias, elas são, primeiro, a gente faz uma triagem, a gente pesquisa, a gente procura buscar informações maiores, tanto que essa informação é a seguinte: no ano de 2016, nós tivemos 11 denúncias de trabalho escravo. Das 11 denúncias, nós selecionamos 7. Das 7, 4 foram constatados trabalho escravo, entendeu? Então, assim, não é só porque a gente recebe a denúncia, a gente chega lá e tudo é escravo. Não é isso, não. Nós somos muito preparados, nossos auditores fiscais são bem preparados. A legislação é o nosso forte, é a nossa base para tomar não só o Código Penal, como a legislação, as convenções coletivas da OIT, as normas nacionais e internacionais todas da CLT, a gente segue para fazer essa caracterização, certo? E todo esse aparato que é chamado é o seguinte: primeiro, os auditores fiscais, a quantidade de auditores fiscais depende da denúncia. Se é uma denúncia que tem um trabalhador, então, porque uma pessoa para nós é importante. Se tiver um trabalhador, é um número X de auditores. Agora, se tiver 100 trabalhadores, a gente vão mais auditores fiscais nessa denúncia. Sempre nós temos um procurador do trabalho que nos acompanha. Por quê? Porque além daquela caracterização que a gente faz, a Procuradoria do Trabalho nos acompanha para realmente verificar se o nosso relatório está condizente com aquela ação que foi encontrada lá. Eles nos ajudam no momento a discutir a ação, se realmente caracteriza ou não. E, posteriormente, se for necessário, vai abrir as ações que são competentes. E a Polícia Federal, ela vai nos acompanhando, porque hoje nós estamos, assim, muito ameaçados. É justamente o que eu ia perguntar. Porque vocês sofrem ameaça, porque você tem muito interesse Nós temos colegas que foram recebidos a bala, aqui em Pontes de Lacerda. Nós temos colegas que agora, esse ano, foram recebidos a bala lá no Pará. Nós temos ameaças
Desde quando começou a fiscalização, o combate ao trabalho escravo, nós temos ameaças, colegas ameaçados, nós tivemos colegas até que já sofreram problemas sérios porque tiveram que ficar, assim, fora da fiscalização um tempo, com problemas, por causa dessas ameaças. Então, assim, a nossa situação não é tranquila, como todo mundo pensa, vai lá, viu 2 trabalhadores que têm 10 horas trabalhadas. Jamais, a fiscalização, ela se pauta pela legislação. Como um empregador mesmo falou, que já nossos autos de infração são derrubados na justiça. Sim, é possível derrubar um auto de infração na justiça, desde que ele não seja, naquele momento lá, esse aqui pode não... É possível, e é por isso que existem todas as instâncias de defesa para o empregador, entendeu? Por isso que a nossa vai para a lista suja, depois que passou por todas essas etapas e realmente ficou caracterizado. Então, quando eles dizem que nós pautamos, que nós exageramos, eu não concordo. A nossa fiscalização é muito bem preparada, os nossos auditores fiscais estão sempre se atualizando e têm um olhar crítico, sim, o que é preciso ter, um olhar crítico para essas situações, mas nós pautamos pela legalidade. A gente tem aqui um dado do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, que Confresa é o município de Mato Grosso que lidera o ranking de resgates, mais de 1.300 trabalhadores. Confresa, existe lá uma usina de álcool, onde numa fiscalização só foram liberados mais de 1.000 trabalhadores, foram resgatados, porque a situação lá era muito grave. Né? Então, essa situação complicou muito e foi necessário resgatar todos os trabalhadores que estavam lá. Então, é por isso que hoje Confresa, ela está como primeiro lugar. Mas, além dessa ação grande que teve naquele período, a fiscalização, ela, assim, já encontrou lá em Confresa mesmo, Vila Rica, naquela região também, é uma região bem, assim, com bastante incidência de fiscalização de trabalho análogo ao escravo. Bom, para a gente encerrar, Marilete, como é que vocês, então, vocês vão permanecer em estado aí de alerta, né? Enquanto não for julgado aí essa questão da portaria que suspendeu, aliás, a liminar que suspendeu a portaria, ela ainda vai ser analisada no STF, né? E o que vocês esperam, então, desse... nós continuamos mobilizados. A fiscalização de trabalho escravo, ela está suspensa, enquanto a gente não tem uma segunda determinação para isso. E a fiscalização normal, ela continua, mas nós estamos em estado de mobilização, alertas, aguardando, porque a todo momento a gente recebe uma questão diferente. O ministro diz que não vai revogar a portaria, que vai alterar, inclusive já pediu até auxílio nosso. Mas nós achamos que essa portaria não tem como ser melhorada. Ela precisa ser revogada e, se porventura vier outra, a gente que pode até participar, mas essa nós precisamos que ela seja revogada, porque ela veio com o único objetivo, assim, na cabeça deles, de liberar o seguro-desemprego, porém, ela tem por trás essa situação toda que realmente complicou, e a sociedade toda está nos apoiando, todos os órgãos públicos que são parceiros e que conhecem o nosso trabalho estão do nosso lado, a OIT, a ONU, todos já se manifestaram a favor da portaria. Então, o que nós pedimos é a revogação da portaria. Ok, muito obrigada. A gente continua acompanhando também. Obrigada por nos dar essa oportunidade. Nós conversamos hoje com Marilete Molinari Girardi, ela é presidente da Delegacia Sindical de Mato Grosso, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, Sindicato Nacional SINAIT. Nós falamos aqui sobre a polêmica da portaria que foi publicada pelo Ministério do Trabalho, que foi até apelidada de portaria escravagista, que limitou bastante aí o trabalho dos auditores fiscais nessa fiscalização de trabalho similar a escravo, de trabalho escravo contemporâneo. Lembrando aqui que Mato Grosso, segundo o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, desde que eles começaram a fazer essa observação, essa análise, a compilação de dados, em 2003, Mato Grosso ficou em segundo lugar
todos os anos com o maior número de resgate de trabalhadores. E esse ano, Mato Grosso já está em primeiro lugar. De 219 trabalhadores resgatados, 98 são de Mato Grosso. Dados importantes, dados preocupantes, né? E nós continuamos então também acompanhando esses fatos com a cobertura em nível nacional e estadual. Convido você a compartilhar essa entrevista, a levantar esse debate. Nós estamos com a entrevista publicada no site RD News, também nos canais do YouTube e do Facebook. A gente se vê na próxima. Educação Legislativa em Movimento. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou mais uma edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. O objetivo é aproximar o cidadão do legislativo. Vamos acompanhar o que esses alunos estão aprendendo aqui hoje. O importante de um projeto como este é colaborar para que sejamos um cidadão de bem não só hoje, mas como amanhã também. Reforçou conceitos de democracia, de política que como jovem, como cidadã, eu preciso ter, além de conceitos de sustentabilidade pelas condições que o nosso planeta se encontra hoje. É super importante reduzir, reciclar, reutilizar. Eu aprendi a história da Assembleia, a história do Mato Grosso e a importância política para o Brasil. No evento, os estudantes assistiram palestras, realizaram atividades de educação ambiental e participaram com apresentações culturais. Mexeu com a comunidade, sim. A gente sentiu que a adesão foi maior do que esperado. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Assembleia em Movimento. Você sabe o que significa inclusão social? É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece.